todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria estar de volta para o estudo das sextas-feiras, onde nos reunimos em torno do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nós abraçamos a todos presentes, aqueles que estão vindo a primeira vez, que possam se sentir acolhidos em casa, dentro desse ambiente fraterno, desse ambiente que favorece tanto, para que a gente possa angariar aqueles elementos que necessitamos para nos fortalecer, tomarmos consciência quanto às nossas responsabilidades, mas também recebermos, aquele envolvimento afetuoso da espiritualidade que coordena essa casa, que nos auxilia nas nossas dificuldades físicas, morais, psicológicas, espirituais, e como sempre falamos, e acima de tudo, com todo o envolvimento fraterno que o amor estabelece dentro desse circuito vibracional, energético, e com isso nós nos alimentamos, porque o amor é o alimento das almas. A gente aprende isso, aprende sobre esse contexto com a espiritualidade através de André Luiz, porque Jesus diz para nós que Ele é o pão da vida. Então, vamos iniciar a nossa atividade, mas gostaríamos de abraçar também aos nossos irmãos da Rede Amigo Espírita, da sala do Paul Talk, a sala falando o Espiritismo na Rede Amigo, com a nossa companheira Rosângela, que coordena os trabalhos, que todos possam se sentir abraçados. E os nossos companheiros, que estão à distância, pediram para a gente mandar um abraço. A Raquel, a gente aproveita para abraçar a Raquel, que está em casa aqui em Belo Horizonte, cuidando do filhinho, não pôde estar conosco. Que legal, Ela não pode estar aqui, mas está sintonizada com o trabalho em casa. Isso denota para nós responsabilidade, assiduidade, comprometimento. E não tenho dúvida de que a espiritualidade observa todos esses movimentos que nós promovemos para o nosso próprio crescimento. A gente abraça também os companheiros que semanalmente estão conosco. E hoje, especialmente, gostaríamos de mandar um abraço para o senhor Walter, um companheiro muito, muito querido lá da cidade de São Paulo, que nós viemos a reencontrar nessa encarnação, exatamente nesse momento. E ele que está sendo instrumento, inclusive, para organizar uma biografia em torno do espírito Meimei, e que nós estamos, de uma forma muito singela, oferecendo alguns contributos para a formatação dessa obra. Então, Sr. Walter, se sinta abraçado por todos nós da FEAC. Esperamos que o senhor possa estar conosco todas as sextas-feiras. Enfim, abraçamos a espiritualidade também que está aqui conosco, Os nossos parentes, os nossos amigos que nos acompanham, sabem que estamos juntos aqui estudando o Evangelho, e eles recebem autorização do mundo espiritual para estar conosco. Olha que interessante, olha que importante. Então, a doutrina espírita favorece esse intercâmbio bendito, esse intercâmbio de luz. Que possamos então fazer bom uso, aproveitar as oportunidades, porque a gente vai aprendendo com os sábios que a oportunidade vem pela misericórdia de Deus. Agora, é muito importante que a gente aproveite enquanto é tempo, para que essa oportunidade não vá embora, e quando ela voltar, porque ela vai voltar, pode até nos encontrar numa situação mais complexa. Mas o Senhor jamais nos deixa órfãos. Vamos pensar nisso. Então, se agora a oportunidade da vida nos concede, nos favorece, nos oportuniza esse movimento de trabalho, de estudo, de aprendizado,
façamos a nossa parte, porque o Senhor há de prover, de nos auxiliar nesse bom combate. Bom, vocês desculpem a abertura, mas ela é importante para que a gente possa iniciar o nosso processo. Minha irmã, tem muitas cadeiras aqui. Ah, que bom. Então depois você senta aqui com a gente. Bom, vamos lá. Nós estudamos o Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes. Essa obra é a base da doutrina espírita. Foi editada em 18 de abril de 1857. Nós estamos estudando a segunda parte, que é intitulada da vida espírita, ou do mundo dos espíritos. Enfim, no capítulo 6º, especificamente com o tópico, com o título Vida Espiritual. E hoje nós estaremos concluindo esse capítulo 6º, ou melhor, no capítulo 6º, o primeiro tópico, Espíritos Errantes. Então, na semana passada nós trabalhamos a questão 232, lemos a 233, lemos a 231 também. Eu gosto do pessoal que não pode vacilar. Não pode vacilar que o pessoal puxa a gente. E vocês estão pegando a didática do processo, né? Ou seja, temos que trabalhar devagar, sem pressa, né? Mas não pode ficar também muito parado, né? Porque tem a expectativa da gente dar prosseguimento. Porque nós estamos na questão 233, tem 5 anos, exatamente 5 anos que nós estamos trabalhando. E já chegamos na 233. O Livro dos Espíritos é 1019 perguntas. Vocês topam ir até o fim? Na outra etapa que nós trabalhamos, o estudo do Livro dos Espíritos, lá no Werner, nós fizemos em 13 anos. 13 anos. No dia que nós concluímos, nós viemos para a FEAC, para começar o empreendimento. Então eu vou fazer uma pergunta. Vocês topam ir até o fim? Agora não sei se vai chegar em 13 anos, não. Pode ser que seja menos, ou pode ser que seja mais. Por isso é que tem que dar uma acelerada, né? Principalmente quem tiver assim, já caminhando para a desencarnação, não é? Vocês podem chegar no mundo espiritual frustrados. Não? Mas não tem problema. Se desencarnar sem concluir o estudo conosco, continua lá no plano espiritual, e lá tem realmente professores abalizados. Aqui a gente só vai. Né? Você vai esperar? É. Vai ficar firme e forte. Então vamos lá. Bom, gente, nós já brincamos. Agora vamos lá. Questão 232. Não vou reler a 231, tá bom? No estado errante, no estado do espírito, na erraticidade, no mundo espiritual, os espíritos podem ir a todos os mundos. Os espíritos podem viajar no universo, indo a todos os mundos. E todos os mundos, nós podemos aqui também dizer que não é só nos mundos físicos. Podemos abrir nas moradas espirituais também. Né? Porque aonde, diga-se de passagem, há uma morada como a Terra, uma morada física, um planeta, esse planeta, ele tem o seu mundo espiritual. Né? E o mundo espiritual, ele se desdobra em dimensões. Aí tem aqueles mais ousados ou mais capacitados, não sei, que chegam a dizer até quantas dimensões existem. Nós temos que ser cuidadosos, porque quando você define números, quando você está apontando dados, você pode estar fechando porta e pode estar cometendo equívocos, ok? Imaginemos aqui, deixa eu explicar. Nós somos aqui um universo de pessoas que estamos aqui na casa, encarnados. Cada um aqui vige, ou mora, ou habita, ou sintoniza numa morada.
espiritual. Está correto, Marco Aurélio? Cada um aqui. Nós não somos individualidades. Então nós nos sintonizamos com uma morada que nós elegemos como o nosso ponto de referência. Aquela que nós sustentamos no próprio comportamento, na própria dinâmica da vida. Então não dá para a gente definir. Agora, é óbvio que no mundo espiritual, conforme as próprias narrativas, como a de André Luiz, nós temos regiões que conglomeram uma quantidade enorme de espíritos. Por exemplo, nosso lar. Nosso lar, uma cidade espiritual no Rio de Janeiro. Nosso lar, existem milhões de habitantes. Né? Milhões de habitantes. E como nosso lar, as cidades em si, elas possuem a sua matriz espiritual. Porque, na realidade, o que é efetivo é o mundo espiritual. Aqui na Terra, por exemplo, o mundo físico, ele é transitório. O plano terreno é expressão do plano espiritual. Entendeu? Embora aqui nos sintonizemos com essas moradas. Tá? Ficou claro? Bom, ficou claro isso aí, gente? Pois não, me presta o microfone, por favor. Por gentileza. Você me ajuda com o microfone hoje. Cada cidade tem uma cidade espiritual? Sim. Sim. Oi? A nossa, alguns autores espirituais definem como novos horizontes. Mas o nome é detalhe, não é o mais importante. O importante é a gente entender que existem matrizes. Né? São Paulo tem a sua cidade espiritual, Salvador, as grandes capitais, as cidades menores. São núcleos. São núcleos. Não é? É como se fossem municípios no mundo espiritual. Né? Pois é. Essa pergunta sua é ótima. Eu vou repetir. Você podia ficar ali no meio para mim, para você fazer o papel de, como é que eu digo? Do técnico do microfone. Você vai ganhar muitos bônus horas. Né? Vamos, se trabalhar bem, se trabalhar bem. Repete para ela. Abria para cima. Terminou. Você, vai lá, pode falar, Tatiana. Se quem desencarna no Rio vai para o nosso lar, quem desencarna em Belo Horizonte vai para esses novos horizontes, ou não? Ou também, tá. Quem nasce no Rio é porque veio do nosso lar ou veio de outra colônia e pode encarnar no Rio, entendeu? Vocês sabem que aqui é proibido fazer pergunta difícil. Porque pergunta difícil costuma dar desemprego. Tatiana, vamos pensar o seguinte. Isso é uma questão de organização no plano espiritual. Porque, diga-se de passagem, nós somos cidadãos do universo. Estamos estagiando no planeta Terra. Vinculados, por exemplo, a uma nação. Brasil. Né? Por exemplo, agora. O que não impede de você ter, na última vida sua, estado aqui no Brasil. Você pode ter vivido na França e nessa existência você reencarnou no Brasil, certo? O que define uma morada espiritual é o planejamento quanto às experiências em determinadas regiões da Terra, a sua organização. Por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, ele está automaticamente vinculado à governadoria espiritual da cidade de Belo Horizonte. Captou? Como aqueles que morejam na organização dessa cidade estão vinculados àqueles que compõem as equipes de trabalho que têm a ver com essa cidade. Então, é natural, didaticamente, ou melhor, doutrinariamente correto a gente dizer que para você reencarnar aqui, você possivelmente passe por um planejamento, por uma preparação que tem a ver com esse circuito. Até para que você conheça, para que você se afinize, ok? Com essa morada aqui. Porque, diga-se de passagem, você não reencarna sozinha. Você vai aqui encontrar um agrupamento, famílias, etc.
E quando, dependendo do vínculo que tu tens com aquela cidade, você pode perfeitamente desencarnar e continuar vinculado a essa cidade nas suas colônias matrizes, entendeu? É possível. Mas o que não impede de repente, aqui no Brasil, o seu grupo afim está vinculado à cidade de Salvador. E você está momentaneamente em Belo Horizonte. Na realidade, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que esta informação, se a gente pesquisa nas obras de André Luiz, que nos dão essas condições, a gente subentende uma série de questões. Mas afirmar de uma forma fechada, eu estou assinando um termo de um risco muito grande de estar afirmando uma questão para você que não seja verdadeira. Porque não tem uma informação, vamos dizer assim, detalhada do mundo espiritual. Mas eu posso aqui, num grupo de estudo, junto com companheiros que estão nos acompanhando, que têm muito mais condições, muito mais abalizados, muito mais conhecedores, nós podemos juntos fazer algumas ilações, podemos depreender algumas questões. Não é? Vocês não tenham dúvida, por exemplo, que essa colônia espiritual que envolve o próprio estado de Minas Gerais é uma colônia que tem uma peculiaridade, que tem uma particularidade muito importante para a própria organização desse nosso estado. Porque o estado de Minas ele tem um tônus vibratório. O Rio de Janeiro tem as suas características espirituais. São Paulo tem a sua psicosfera específica. Salvador, e por aí vai. Tanto que, quando nós viajamos, nossa, olha onde que eu estou entrando. Olha a responsabilidade suas, hein? Não estava nada no contexto. Quando a gente viaja de uma cidade para outra, vamos falar de um estado para o outro, que a gente sente mais o choque, vamos dizer assim, de cultura, espiritualmente a gente sente a ambiência, não sente? Tanto que em determinadas regiões você tem mais familiaridades, você se sintoniza mais. Eu acabei de receber um comunicado de uma grande amiga que se encontra em Roma, visitando os monumentos antigos, enfim. E ela, no comunicado que ela fez, né, a tecnologia favorece muitas coisas interessantes, né? E ela me disse que esteve em Paris, esteve na França e ela não se identificou com a França. E quando ela entrou nos ares da Itália e se aportou em Roma, ela se transformou emocionalmente, psicologicamente. E eu vou até dizer para vocês, espiritualmente. Por que ela não se identificou com a França e se identificou com Roma? Possivelmente ela viveu nos dois países. Mas pode ser que ela não tenha tido uma experiência interessante na França, e isso marcou negativamente. Porque a França não é melhor do que a Itália ou pior do que a Itália. Já na Itália, ela vamos dizer assim, se identificou mais. Ela pode ter tido mais experiência lá, ela pode ter se envolvido emocionalmente, espiritualmente mais com aquela região. E pode ter vivido lá experiências transcendentes. Então aquele nível vibracional, aquele território espiritual, porque existe uma carga magnética nisso. Isso tem uma função extremamente importante no nosso psiquismo. Não está no script, hein? Mas vamos lá. É como se existisse, se no solo da Terra a gente tem os veios, né, de água, né, os estudiosos, os geólogos nos contam sobre isso, né? Espiritualmente, existe vamos dizer assim, uma rede magnética que envolve cada região do país. E ali é endereçado determinados níveis vibratórios muito importantes. Captaram? Então você pode se identificar com aquele nível de carga, com aquele nível de projeções que entram até em nível de partículas espirituais mesmo, como você pode ter repulsa. Então aqui em Minas, observe, qual que é a grande característica de Minas Gerais? Não é um estado que que exporta muito aquela vibração de fraternidade. Eu vou sintetizar Minas com fraternidade.
Embora isso não deva ser motivo de orgulho nenhum, não é, para os mineiros, porque nós muitas vezes pisamos na bola. Né? Aqui não existe, no seu sentido generalizado, a fraternidade. Mas o tônus do mineiro é de fraternidade, de acolhimento, não é assim? E nós que moramos aqui na cidade, não é? Nesse mais Belo Horizonte, né? Vou fazer uma propaganda aqui, no mais Belo Horizonte, dentro desse mecanismo, mesmo que a gente tenha um pouco dessa história, se a gente não tiver muita responsabilidade, a gente perde isso, viu? Mas quando a gente viaja para o interior, por exemplo, que a gente vai encontrar com aquelas pessoas vinculadas, parentes, etc., isso borbulha, não borbulha? Isso é tão bom quando a gente está na cidade do interior, porque a gente vê o mineiro com essa preocupação, sabe? De levar para a cozinha, oferecer a quitanda, o bolo, né? O pão de queijo, o cafezinho coado lá no bule, né? Como é que chama? O coador de pano. Outro dia eu falei isso aqui. O mineiro tem muita veia política, o mineiro é filósofo, não é? Isso é um pouco do nosso estado. E aí a religiosidade tônica muito do mineiro, não é assim? Aí a gente vai refletir. Por que Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil, por exemplo, ele envia tantos espíritos para reencarnar aqui nessa linha de atuação da política, da filosofia? Os grandes políticos da história do Brasil, a maioria deles saíram daqui. Né? Aí vocês vão pensar, por que aqui, por exemplo, reencarnou Eurípides Barçanufo, um apóstolo do bem? Por que aqui reencarnou tantos espíritos de alta envergadura? Aqui reencarnou Chico Xavier. Né? Eu não vou ficar falando muito não, porque senão o pessoal dos outros estados vão achar que a gente está querendo enaltecer Minas. Mas eu estou falando porque aqui eu estou conversando com o mineiro. Uai, não é aqui que a gente toma ônibus? Mas sou. Não é? Outro dia eu fui falar isso numa palestra lá em São Paulo, a moça me corrigiu. Falei, não, você pronunciou errado. Não é? Não é toma ônibus, não, é toma ons. Aí você, é mesmo, é toma ons. Não é? Ons é ônibus. É porque fala tudo rápido. DK, essa coisa mineirês. Né? Mas assim, por quê? Por que tudo isso? Por que o mineiro trabalha tanto em nível de sentimento? Agora você observa, por exemplo, os valores importantes em São Paulo. A intelectualidade, o trabalho, a força. Não é? Porque aqui também tem trabalho e força. Como em São Paulo também tem fraternidade, tem carinho, tem acolhimento. Vocês estão entendendo? Eu estou tentando só fazer um paralelo aqui de tônicas. Não é? O nordestino, com aquele jeito assim, tão irreverente, tão alegre. É tão bom você conversar com o pessoal do Nordeste, assim, falam muito, sempre tem histórias, todo um envolvimento, como o pessoal do Sul. Eu vou ficar compromissado, porque eu tenho que falar de 23 estados, não é isso? Não vai dar tempo. Mas eu quero dizer o seguinte, que essas tônicas, esses níveis vibracionais, característico deste povo, tudo tem a ver com planejamentos. No mundo espiritual existe organização. O mundo espiritual não está solto. O negócio não é desorganizado. A doutrina espírita vem falar da nossa relação com os espíritos, que nenhuma outra doutrina trabalha. Essa questão tão prática, tão real, que não é fenômeno, é um processo natural. E já que nós estamos falando dos espíritos, nós temos que entender um pouco de como que funciona lá. Não é só falar desencarnado e aí, pensa no cemitério? Não. Desencarnado o seu pai, a sua mãe, a sua amiga, não é? A sua mãe. Quantos nos perguntam, como é que está a mamãe? Puxa, eu tinha vontade de saber a notícia do meu filho, não é? Desencarnou. E aí a gente até diz, não é, que a gente aprende com Chico Xavier que a campainha toca de lá para cá. Então é natural querer saber. Mas é tão bom quando vem de uma forma natural, não é verdade? Então querer saber é uma curiosidade sadia. A gente só tem que tomar cuidado para não receber informação que não tenha
respaldo, que não tenha, vamos dizer assim, coerência doutrinária, que não tenha lógica, e que a gente também não fique na mão de aproveitadores. Cuidado. Mas conhecer a logística do processo é extremamente importante, Marco Aurélio. Por isso é que a gente sempre incentiva a lermos, estudarmos o livro Céu e Inferno, entender como que os espíritos se comunicam com Allan Kardec. É tão bom ler aquelas mensagens, mas também desdobrar esse conteúdo no estudo dos livros de André Luiz, ler Humberto de Campos, Ivone Pereira. Por quê? Vai chegar nessa hora. Você está, olha lá, ela esconde. Quando eu falo de desencarnação, ela até murcha na cadeira. A gente tem que entender o que nós vamos encontrar no mundo espiritual, porque, diga-se de passagem, foi de lá que nós viemos. Então não tem. No fundo, não tem novidade. Embora para alguns que possam até nos assistir depois achar que isso tudo é balela. Que isso tudo é conto da carochinha. Porque no nosso meio espírita tem alguns que acreditam na reencarnação, acreditam, por exemplo, na comunicação com os espíritos, mas não acreditam em determinados relatos que existem no mundo espiritual. Como tem alguns espíritos que não acreditam nem que os espíritos se comunicam. Sabiam disso? Para nós aqui essas matérias todas são muito tranquilas, não é? Mas nós temos que respeitar aqueles que estão assimilando a revelação de uma forma gradativa. Por isso é que nós somos muito cuidadosos e sempre trabalhamos a informação doutrinária, caminhando com ela para chegar no Evangelho. Porque o Evangelho é universal. O Evangelho é a proposta real de, vamos dizer assim, de vivência do conteúdo que a doutrina espírita abre para nós. Então nós temos que ser muito cuidadosos nesse sentido. Ô, Tatiana, eu não sei se eu te respondi, minha filha, mas assim, agora para terminar, vamos combinar o seguinte: quando você desencarnar e eu também, a gente marca uma conferência no mundo espiritual para saber em qual cidade que você vai habitar, qual que eu vou. De repente a gente pode até estar junto lá no plano espiritual, participar, continuar as tarefas lá em Novos Horizontes, pode ser em nosso... Não sei. Mas deixa isso para depois, porque eu também não estou com muita pressa do meu retorno para o mundo espiritual. Né, dona Mirtes? Né? Só não está, não? Então, o filho da senhora está lá assistindo hoje? Então tá, mas então só fala para ele depois que a senhora deixou registrado na internet que a senhora não quer desencarnar. Ufa, meia hora. Vamos lá. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Tudo isso, eu nem li a resposta, hein? Foi meia hora da reunião. O que vocês acham? Os espíritos podem ir em todos os mundos? Conforme, pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. Aí, a resposta para a Tatiana aí. Ou seja, eu não vou continuar a leitura por enquanto não, mas só voltando. O espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu. Costuma continuar lá dentro da casinha dele, lá no quintal dele, lá na biblioteca dele, cuidando do jardim. Continua. Isso aqui vai... O que eles estão dizendo para nós? A vinculação à matéria é o apego às questões que tem a ver com esse plano que é extremamente, para nós, objetivo, palpável, sentido, tocado, percebido. E quanto mais você for vinculado a isso aqui, quando você desencarnar, vinculado estarás. É Jesus quem fala no Evangelho: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Olha como é que o Evangelho, com a chave da doutrina espírita, fica claro para nós.
Onde tiver tesouro. Tesouro, para o homem materialista, é o dinheiro, é a roupa, é a casa, né? É a posição, enfim. Para o espiritualista, o tesouro é o plano espiritual. É a eternidade. Que para atingir a eternidade há a imortalidade. Há, então, uma lei de progresso. Deu aí, dona Metz? E para o espírita? Que eu fui para o extremo. Por exemplo, o espiritualista radical é aquele que se desvincula do mundo. Ele vai viver a religião. Aí ele vai entrar num processo de iniciação. E aí vai. O materialista, por sua vez, vira as costas para tudo que for falar de espírito. Não, meu negócio é aqui. Né? Eu vou trazer o espírita, simbolicamente, tá, gente? Eu estou didático, não estou fechando departamento, não. Mas eu vou trazer o espírita como Emmanuel nos ensina, o cristão no mundo. Ou seja, qual deve ser, ou melhor, qual o ponto que nós nos vinculamos? Qual o ideal que nós alimentamos? O ideal do progresso, da imortalidade. Vou clarear, para a gente crescer junto aqui no pensamento. A desencarnação é apenas um fenômeno que nos transporta para uma outra região. Como o nascimento nos transportou para esse plano. Certo? Quanto mais conscientes estivermos, o nosso ideal passa a ser o de amar. Porque é a essência de todo o ensinamento espiritual. Amar. Não foi Jesus quem sintetizou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tal a lei e os profetas. Tudo que está escrito, tudo que já foi ensinado, está sintetizado em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Bom, então esse é o amor. Só que nós estamos aqui trabalhando com a matéria. Qual a definição se pode dar da matéria? Kardec perguntou para os espíritos. Isso é a questão 22 do Livro dos Espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito. Bom, para alguns isso é claro, para outros fica vago. A matéria, eu não vou entrar na questão energética de espírito com corpo, não. Mas vamos falar de uma forma geral. O mundo material que nós estamos envolvidos, ele simboliza essa matéria. O espírito reencarna para lidar com a matéria. Então, o papel da matéria é reter o espírito aqui, na carne, na família, no trabalho, nos compromissos. Por quê? Porque nós precisamos, para crescer como espíritos, aprender a administrar a matéria. Está difícil? Aprender a criar habilidade para vencer a matéria. Não olhando para a matéria como um fator negativo. O religioso vai dizer assim, tudo que acontece aí nesse mundo é coisa do diabo. Que não presta. Tá? Muitos desses estão fazendo isso porque precisam de uma disciplina ortodoxa, radical, porque na realidade eles estão muito mais vinculados com a treva do que com os céus. Aí eu viro as costas. Isso aí não presta. Aí eu vou para a igreja. Aí eu vou para o templo. Aí todo mundo aí no mundo, ó, tudo perdido, tá tudo errado. Não. Para ele é importante. Porque na realidade ele teme a treva.
treva bagunça. A treva cria um conflito na intimidade dele. Não é? Vamos pegar um exemplo. O indivíduo está chafurdado na confusão. Quantos que entram para a religião porque Jesus, o sangue de Jesus tem poder? E para milhares, isso oportuniza uma mudança radical, não é verdade? A partir de hoje, eu me entreguei a Jesus. Não, agora eu estou com Deus e o diabo não me vence. Isso é um mecanismo de adesão a uma proposta. Obviamente que a gente sabe, tecnicamente, que com fim terapêutico. Mas é uma adesão a uma prática religiosa como um mecanismo espetacular de fuga. Embora seja uma corrida bendita. Deu, Marco Aurélio? É importante. Se ele encontrou firmeza ali na fé, que seja a fé cega, mas é fé. Naquela fé que eu pego com Deus e isso não me consome mais, ele está tendo uma oportunidade, porque a misericórdia está chamando ele e ele está atendendo. E isso muitas vezes começa a acontecer na vida do indivíduo, não é só aqui na encarnação. Aqui ele resolve. Aí depois desencarna, chega no mundo espiritual, aí ele olha para trás e fala assim, nossa senhora, e eu não posso pegar com aquele de novo, não. Aí muitas vezes ele começa a firmar um pacto com alguns procedimentos disciplinares para ele se manter firme até ele adquirir uma posição que ele possa respirar com tranquilidade. Aí quando ele começar a respirar com tranquilidade, aí ele vai ser convidado pelas hostes superiores em Deus para reencarnar naquele ambiente que ele fugiu. Posso beber água? Quem quer falar? Alguém quer falar enquanto a gente bebe água? Só se ele fugiu, né? Passa para lá, por favor. Elabora para nós. Para cima. Só se ele se libertou fugindo, por exemplo, de um vício. Fuga ou medo? São dois. Ele pode ter dominado isso. Teoricamente. Se ele tiver dominado, ele não tem como voltar. Gente, vocês estão ouvindo, é Efigênia. E como é que chama a nossa companheira? Rubenita. A Rubenita é uma companheira lá da Rede Amigo Espírita que teve um encontro essa semana virtual com a Efigênia. E elas conversando lá no chat, na Rede Amigo e tal. Aí, de repente, a Rubenita, que é uma companheira muito querida, ela sempre manda umas mensagens. Rubenita, aumenta o som aí do seu computador, porque não é a nossa gravação, não. Eu já estou dando um recado para ela. Mas aí a Rubenita falou para a Efigênia, ué, Efigênia, você é de Belo Horizonte? Sou. Ué, Efigênia, você que é a Efigênia lá da FEAC, que o Casalberto tanto fala no nome. Eu falei assim, a Efigênia é ela mesmo. É igual o pessoal lá de Curitiba que perguntou se a Dona Mirtz existe mesmo. Né? Mesma coisa, porque a gente fala o nome, a câmera está virada para cá, né? Porque nós não temos recurso técnico de ficar mostrando a plateia, porque aqui o serviço aqui é amador mesmo. Mas então a Efigênia é encarnada, Rubenita, ela está aqui com a gente. Né? E a Efigênia está falando, mas é só quando foge. Vamos pensar o seguinte. Todo o procedimento, todo o aprendizado que nós aderimos conscientemente, buscando valores para soerguer e vencer, ele tem etapas. E estas etapas, para se atingir a vitória plena sobre aquele desafio que tu lutastes ou está em franca luta, como nós estamos na reencarnação, sobre vários aspectos que conhecidos e outros que nós ainda não conhecemos, entendeu? Existem aqueles estágios que muitas vezes a espiritualidade nos retira do contexto, por misericórdia, para você buscar fôlego, para você
viver em outro habitat, outro ambiente, sintonizar com outras causas, com os outros ideais. Mas aquela matéria que ainda tu és frágil, chegarás o tempo que tornarás a ela. Captou? Isso é claro no livro dos Espíritos, na lei de progresso. O ser de perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial que Jesus coloca para nós, é no sentido de dominar. Agora eu vou trazer um texto que para muitos é enigmático. E doutrina espírita agora nesse século XXI é para a gente começar a refletir sobre a importância de estudar o Antigo Testamento. Nossa, eu vou para a Inquisição agora. Porque quando a gente fala de estudar o Evangelho, o povo já está prendendo a gente, falar que eu vou estudar o Antigo Testamento vai dar caldo. E no primeiro capítulo de Gênesis, está escrito assim: e Deus disse, haja luz. E a luz foi feita. E viu Deus que a luz era boa. Eu vou trazer em nível íntimo. Quando você diz, haja luz, a luz se faz. Porque você entra em relação com a luz maior, que se expressa em amor, verdade, misericórdia. Aí quando você busca, a luz se faz. E quando a luz brota na sua intimidade, eu vou pular uma série de versículos, mas para permanecer no mesmo primeiro capítulo do livro de Gênesis, quando Moisés diz assim, e disse Deus, façamos o homem. Deus é a primeira pessoa, né? E disse Deus, porque não são vários deuses, mas é só para a gente entender, que na realidade são os co-criadores do universo que organizam os contextos. E disse Deus, ó, e faça o homem. E criou o homem. Perdi. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O texto lá do original é esse. E que o homem, eu vou pular, que eu quero o contexto, não estou interpretando todo o sentido. E que o homem domine sobre os peixes do mar, né? As aves dos céus, os répteis, domine toda a ambiência da terra. A definir que o homem é superior. No seu sentido da escala evolutiva planetária, não é, dona Nilza? É. Mas esse contexto não está só lá fora. Esse contexto ele é íntimo. Então nós precisamos de compreender a nossa morada íntima, os peixes, os répteis, as aves. Cada um desses animais tem um simbolismo. As aves do ideal, dos sonhos, dos voos. Ao mesmo tempo os ferozes, que representam a nossa instintividade. Precisamos de entender, ler com a chave da doutrina e abrindo. Né? E a partir do momento em que você, que disse para fazer a luz, e a luz se faz, e você começa a perceber a importância da luz, e você precisa de se capacitar com inteligência, com sentimento, para administrar a sua arca, que a arca representa a nossa casa mental, na administração de tudo que é bom e de tudo que não mais tem valor dentro desse contexto da nossa atualidade. Não sei se deu lá. O assunto é desafiador, já são 8h15 e eu não li a metade da questão. O que a gente está querendo dizer? Que quando você descobre um animal feroz na sua intimidade, Deus não falou para Noé construir a arca? Colocar os animais ferozes no andar de baixo? Não foi? E ele, com a sua família, ficou no andar, no andar de cima, a definir que o andar de cima é o futuro. Numa casa, o sótão, é onde você abre as possibilidades para olhar para as estrelas. Não é? Ali você guarda as coisas mais caras. Não é assim?
Muitas vezes se constrói até um quarto para refletir lá no último andar. Isso é tudo simbólico. Isso é tudo movimento do psiquismo. Ou seja, nós temos que buscar, como uma pirâmide, que se projeta em 4 faces, na fixação na Terra, mas ela tem sua culminância lá no ápice, aonde busca abrir uma antena com perspectivas de assimilar um conteúdo que vem dos céus, das estrelas, que é o futuro. Uma reunião como essa, você está abrindo a antena da sua pirâmide mental. Você está tendo informações. Agora, depois, essa informação ela vai sendo decodificada para que você administre aquelas questões, aqueles animais ferozes que estão na Terra, que precisam de cuidado. E o cuidado, ele deve ser aplicado em terapêuticas que os libertem. E não adianta fugir, Efigênio. Não adianta esconder. Porque nada que está oculto permanecerá para sempre escondido. Não foi o que Jesus disse, dona Mirtes? Hein, dona Nilza? No Evangelho? Aí o pessoal fala assim, não, então a revelação vai vir aqui. O povo leva a coisa meio lá a ferro e fogo. E não preocupa não, que aquelas coisas erradas que você fez, ninguém vai ficar sabendo. O povo já leva por aí. Aqui, a questão não é essa. Embora a gente sabe que nós estamos num momento que, aquela poeirinha que a gente colocou debaixo do tapete, porque não quis varrer direito, a misericórdia da providência divina está levantando o tapete, não é assim? Hoje você não está podendo fazer muita coisa errada, não, que aparece. Mas a gente quer dizer o seguinte, a vida o tempo todo está batendo na nossa porta para a gente mergulhar na intimidade dessa arca nossa, dessa arca que foi construída, porque vivíamos num processo de dificuldade lá de Sodoma e Gomorra. Lembra dessa história, gente? Tem muito tempo que a gente não lida com a religião, né? Mas está lembrado da história lá atrás? Isso é tudo simbólico. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo igual, que é representado por Sodoma e Gomorra. O mundo da perdição? Não vamos levar por aí não, que senão fica um assunto muito complexo. Mas é um mundo aonde está o homem sendo aferido naquelas questões pessoais de maior relevância, de maior necessidade. E aí apresenta-se um mundo complexo de violência, um mundo de calamidades, um mundo de medo, um mundo de inseguranças, um mundo de mentira. Porque a tônica fica essa. Embora os valores arregimentados no bem não apareçam, mas eles estão guardados na intimidade de cada um. Por mais que o indivíduo cometa um ato dos mais complicados, nas raias da delinquência, a misericórdia da providência divina atende-o como um filho necessitado de arrimo, de carinho, de bondade e de ensinamentos. Deu aí, gente? Nós olhamos com o julgamento precipitado, medindo, avaliando, dentro de uma visão extremamente periférica. Nós não conhecemos a nós mesmos. Como vamos avaliar o comportamento dos outros? Embora os indícios comportamentais já definam para nós o que tem a ver e o que não tem a ver conosco. Aí é parâmetro, é diferente. Deu, Marco Aurélio? Então, quando a gente observa num noticiário, aí vem lá estampado, né, do nome da pessoa e a atrocidade que ela cometeu. Muitas vezes a gente não presta tanta atenção na atrocidade, mas se vincula à personalidade do indivíduo. E sai com um pau na mão para bater no indivíduo. Espiritualmente, vibratoriamente, não é assim? Mas olha o que ele fez, aquilo não vale nada, aquilo é isso, aquilo. Na realidade, à medida que o espírito vai evoluindo, ele passa a observar o recado.
E aquele que é instrumento do escândalo é tratado sempre com misericórdia. Por isso é que Jesus disse assim: misericórdia eu quero, sacrifício não. Nós temos que sintonizar é com o bem. Porque você, eu, todos nós, sintonizando com o nobre, o divino, o poético, o que apresenta-se como valores superiores, você não presta atenção na bagunça que está passando na rua. Porque a confusão que está aí fora, ela é promovida e é sustentada por aqueles que dão crédito e que dão valor a isto. Deu aí, Marco Aurélio? O pessoal estava brincando aqui, né? Hoje nós chegamos para abrir a FIAC. Na hora que eu parei o automóvel ali fora, foi a Efigênia. Efigênia, hoje eu estou falando seu nome porque a Rubenita está lá sintonizada, a Raquel também. A Efigênia hoje é o top da semana. Né? Aí a Efigênia virou, na que eu estou abrindo a FIAC, passou um carro de música. Quer dizer, não é música. O carro do barulho, né? Que aqui na porta da FIAC é um campeonato de quem toca o som mais alto, né? Aí a Efigênia falou assim: puxa vida, mas só porque eu estou aqui há meia hora num silêncio, mas você chegou, abriu a FIAC, passou o carro, o trio elétrico lá com a música, quase destruindo as paredes. Eu falei assim: mas é por isso, minha querida. Nós estamos abrindo o centro espírita. Você quer que entre a flauta, anjinho? Você quer harmonia? Não. Abriu o hospital, abriu o processo, a oportunidade. A espiritualidade entra e entra rápido. Está arriscado aqui, ó, durante o período que a FIAC está fechada, não tem nem esses carros. Eles passam lá na avenida, nem aqui aqui no quarteirão eles passam, né, dona Mirth? Olha, e ela mora aqui. Graças a Deus alguém me salvou. Não me deixou mentir sozinho. Não passa. Agora abriu a FIAC, reunião, aí fica essa questão toda. Deu aí, filha? Eu não. Foi só eu abrir a porta, porque foram os espíritos que chegaram. Quem sou eu? Captou? Fuga. Medo. Dissimulação. Em nível espiritual, não tem respaldo. Porque aí eu vou fazer um trocadilho, que aqui em Minas a gente fala muito. Quanto mais você reza, mais assombração aparece. Por quê? Se você está rezando, nesse contexto aqui, você está querendo fugir da assombração. Não adianta, meu querido. Se tem sombra, é porque um dia dissestes, haja luz. E a luz foi feita. Captaram? Estou trazendo Moisés aqui de novo do Antigo Testamento. E disse Deus. Aí o pessoal está assim, disse Deus, criou o mundo. Aí foi o Big... Não vou entrar. Vamos pensar, e disse Deus, nós como espíritos, que somos agentes, responsáveis, inteligentes, porque é característica do espírito a inteligência. Não é atributo do espírito a inteligência. A inteligência define para nós com clareza que quando você sintoniza com a criação se faz. Façamos uma diferença. Quando a gente estuda no Livro dos Espíritos a lei de progresso e a lei de destruição, nós vamos observar claramente o seguinte, que o progresso é ação positiva. A destruição não é ação negativa. Me perdoe. O termo correto não é. A destruição, ela se dá por ausência da luz. Vê se vocês vão pegar lá. Você mora numa casa, habitação. Qual que é o grande desafio dos habitantes daquela casa? Não é manter? Não é cuidar? Varrer? Não é? Desinfetar? Termo antigo, desinfetar. Né? Não deixar inseto, as pragas. Não é? O jardim você está sempre podando.
eu sou da tapera, né? Caiano de vez em quando. O pessoal gosta. É porque antigamente tinha tinta souvenir, tinta, né, acrílica. Não, antigamente era caiar mesmo. Com cal, eu sou da época da fazenda, dona Mita. Século XIX, XVIII, XVII, e aí vai. Você tem que cuidar, meu amigo. Porque se você não cuidar, o que vai acontecer? Se os donos se afastam, automaticamente a destruição se dará. Porque é uma lei natural. Vai aparecer todas as circunstâncias que vão contribuir para aquilo cair. Então, progresso, amor, é ação. Na lei de destruição, na realidade, é a ausência da inteligência, da atuação espiritual da luz, que automaticamente favorece os detritos, a doença, as dificuldades que assolam e que destroem. Deu aí? Carlos Alberto, mas aí o homem jogou uma bomba e dizimou milhares de vidas. O homem agiu para que houvesse a destruição. Na realidade, nós estamos falando do homem em busca da espiritualização. O homem que se desconecta do progresso, ele na realidade passa a ser apenas instrumento do escândalo. Porque os escândalos, minha amiga, são necessários. Ai de quem os pratica. Então nunca se pactua ou pactue com o escândalo. Agora, se a bomba explodiu, se o caldo entornou, se a doença tomou conta, se a desencarnação desgringolou, se a difamação aconteceu, se a perseguição, a traição, bem-aventurado quem não está sintonizado com a treva. Porque aqueles que passam a ser instrumentos para que a sombra se avolume, na realidade, estamos nessa condição desconectando da luz. Nós terminamos uma reunião aqui quarta-feira. Aliás, terça-feira, na transmissão que fazemos do programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. E nós encerramos dizendo assim: que Deus abençoe e que o Cristo de Deus se faça. Aí uma pessoa nos indagou: mas o Cristo é de Deus. Não. Porque o Cristo pode se tornar Lúcifer. Porque na realidade é a expressão de luz. Agora, qual o tipo de luz que está sendo veiculado? Captaram? Cristo é a expressão do amor. Cristos internos, íntimos, todos temos, que vão gradativamente ganhar espaço. E vão ganhando espaço a partir do momento que a gente apaga uma chaga que impede a manifestação dele. O egoísmo. Trabalhando para vencer o egoísmo, o bem vai ganhando espaço. O altruísmo, a mão estendida, o abraço, o afago, a indicativa, o servir, a psicografia, o adeus, o chamamento. Diferente da semeadura da guerra. Entendeu? É diferente.
quando tu semeia a maledicência, a crítica, ela é manifestação de egoísmo. Se a gente for analisar, no fundo é. Porque nem sempre a crítica, ela se vincula nos planos da positividade. É diferente do debate fraterno e salutar. Por exemplo, você está convivendo com um coração. Está sentindo que esse coração está se desviando do ponto central dele mesmo. Aí a gente pode dizer assim, ô fulano, se ele abriu. Será que é por aí? Se a gente for analisar na prática, no nosso convívio, a maioria das vezes a gente não espera a porta abrir. A gente sai com a espada na mão para dizer, mas fulano! Deu, dona Nilce? Você está errado. A senhora falou há pouco tempo assim, o negativo, como é que foi? Repete para mim, só lembra? Aí eu disse assim, não! Na hora que eu fiz assim, no meio do caminho, eu perdi a autoridade. E ela captou. Porque você é incorreto você dizer para uma pessoa que ela está errada. Porque quando você fala assim, não, você está fechando a porta. Mas às vezes a gente fala que é uma crítica construtiva, como se estivesse dando um exemplo. Passa para ela, para mim, por favor. Vamos lá. Seu nome e seu bairro. A Angélica mora aqui mesmo no bairro São Gabriel. Que beleza, Angélica. Vamos lá, fala aí. Que às vezes a gente fala assim, né? Ah, é uma crítica construtiva. Como assim, se a gente vê que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, então nós achamos no direito de dar conselhos, né? Fala que se o conselho fosse bom, não era dado, a gente né? fala isso. Se fosse era bom, vendido, né? dava um dinheiro. Mas às vezes a gente usa esse termo, né? Ah, eu não estou julgando, eu não estou pondo defeito. É uma crítica construtiva. Aí não está... Não, tá correto o seu pensamento. Quem sou eu para dizer que está errado? O contexto que nós estamos trazendo aqui é que eu convido para entrar nessa senda. É o seguinte: em todo movimento que uma relação favorece, o objetivo é progresso. Não existe uma relação a 2, a 3, enfim, que não tenha esse objetivo. Quando uma relação se torna descendente, se eu posso assim dizer, se ela está caminhando para a dissociação, para a separação, é porque em determinado momento nós deixamos de ter o foco na luz. E isso acontece nas mínimas coisas. Embora a gente ache que aconteceu por conta de um fato de um volume assustador. Então, relacionar é um dos maiores desafios do espírito quanto ao seu progresso. Porque o tempo todo nós somos convidados a analisar, e com Jesus a análise é muito complexa, porque ele diz que nós devemos analisar sem julgar. Como é que você analisa sem julgar? Nós podemos, uma ideia aqui, nós podemos interpretar o fruto, mas tomar cuidado em avaliar a árvore. O indivíduo fez. O que ele fez é parâmetro, é material para a gente entender o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Só que nós muitas vezes esquecemos que devemos
trazer para a nossa intimidade e partimos para o ataque para avaliar se é bom para ele ou se não é bom para ele. Existem questões que são básicas que a sociedade, o atual estágio da sociedade evolutivo, já define claramente que não é bom. Mas o lançar a reflexão para o outro deve sempre, para aquele que está procurando sintonizar com a luz do bem, da verdade, deve sempre estar no diapasão da tolerância e da compreensão do indivíduo, no que remonta a princípios que facultem ou não o diálogo. Eu acho que agora chegou lá. O assunto não é fácil, não. O que eu quero dizer? Eu tenho algo para dizer para minha amiga Laura. Tem a ver com o nosso trabalho aqui. Para que eu possa dizer para a Laura, eu tenho que... Eu estou pegando a Laura só como exemplo, gente. Não tem nada para falar para você não, viu, Laura? O pessoal já está prestando atenção. É uma brincadeira. Eu tenho que observar duas questões. Necessidade e circunstância. Lembram da equação que a gente bate aqui? Necessidade e circunstância. Eu tenho, na minha cabeça, na minha intimidade, necessidade de falar alguma coisa para ela. E geralmente a nossa tendência é sair atropelando, independente de se ela quer ouvir ou não, se o tempo está favorecendo ou não, mas eu tenho que falar para ela. Isso quase não acontece na sociedade, né? Nossa, eu estou negócio para te falar, mas eu não estou me aguentando, eu tenho que falar. Já aconteceu isso com vocês? Eu acho que não, né? Nossa, eu tenho uma novidade, ó. Aí, Facebook, telefone, eu tenho que te avisar. Eu tenho que narrar. Outro dia um companheiro falou assim, nossa, mas me veio uma ideia que eu tive certeza que foi a espiritualidade superior que trouxe essa ideia vai bombar, termo que ele usou, vai bombar, vai fazer sucesso. Aí eu sentei, redigi um texto e tal, e mandei para um monte de gente. Eu pensei comigo, vai na onda da euforia e se perde na ventania do mar. Não vai dar em nada. Por quê? A ideia pode ser boa. Mas se ela é avassaladora, tome cuidado. Porque ela não está vindo do alto, não. O que vem do alto vem suave. Vem sutil. Nós é que... A ideia pode ser boa, viu, Marco? A ideia pode ser boa. Aí você vem aquele insight, você capta o processo. Só que, muitas vezes, ela passa a ser... avassaladora porque você que entra nas raias da emoção. E aí é que chega um instante de uma palavra chamada ponderação. E aí nós temos que trazer Sócrates quando diz assim, que em tudo nós precisamos de avaliar. E ficou conhecido como a trilogia socrática. Se é verdadeiro, se é bom e se vai fazer o bem. Se falhar um desses três pilares aqui, não toca o projeto para frente, não. Porque a ideia pode ser boa. Pode até fazer o bem para uns, mas pode ser injusta para o outro. Um exemplo, só para levantar aqui. Então, no momento em que você tem que levar uma mensagem, na realidade, a necessidade é sua. Não necessariamente a necessidade do outro. Se você não tem como avaliar se é necessidade do outro, nós temos que ter a paciência para esperar o tempo. O tempo. Eu vou contar uma história rapidinho, não sei se eu já contei ela aqui. Eu fazia uma tarefa. Nós fazíamos uma reunião espírita no Grupo Maria de Nazaré, aqui em Belo Horizonte. Lá no Carlos Prates. A gente tem um carinho muito grande com o pessoal de lá. Nós fizemos essa reunião, Laura, você lembra, né, Laura? Nós fizemos essa reunião uns 4 ou 5 anos lá. Toda terça-feira, estudo Livro dos Espíritos.
Aí, ó, lá foi 5. Mas lá não rendeu até o fim, não, por circunstância, porque nós tivemos que trabalhar em outras frentes. Não deu para dar prosseguimento. E era um grupo assim, começou o grupo pequeno, esse grupo foi mudando. Foi muito interessante que desse grupo, Dora está aqui. Dora, daquele grupo, você lembra? Uns 4, o grupo já era pequeno, 5 ou 6 daquele grupo desencarnaram. Aí eu falei assim, Jesus, eu acho que nós tivemos essa reunião lá, foi. Inclusive a nossa amiga Fátima, que está aí hoje, uma rosa desabrochando no jardim da FEAC, no mundo espiritual, né? Trabalhadora. A Fátima, irmã dela. Eu não vou relatar os nomes aqui não, que não cabe. Então aquela reunião, não tenho dúvida que foi, de alguma forma, contribuiu para a preparação da desencarnação do pessoal. E você lembra que de vez em quando eu ficava falando, ô gente, vocês estão com pressa, lembra disso? Igual eu falo aqui. Isso, ai, tá vendo? Semana que vem, ó, todo mundo vai subir, mas graças a Deus, vocês podem ficar confiantes. Foi lá no Carlos Prestes, aqui a desencarnação está assim, muito devagar. Agora eu só alerto o seguinte, que quando aperta o botão da desencarnação, vai uma leva, não é assim? Você fica um tempo sem ir no velório, não é assim? Mas quando começa a ir, ó, todo dia, nossa, já tem enjoo do velório. Eu brinco, é que as naves vêm recolhendo o pessoal. Aí vai numa leva só. Mas então fazíamos a reunião, Marco Aurélio. Aí teve um companheiro que nos ajudava. Ele colocava, a gente fazia a primeira metade do Livro dos Espíritos, segunda metade do Evangelho. Para fazer a interpretação e tal. Aí ele colocava os evangelhos nas cadeiras, né? Que é um costume que a gente tem. Aí quando ele começou a nos ajudar na tarefa, Dora lembra disso? O centro, salão grande, pouca gente, e ele chegava com uma boa vontade, ele pegava os evangelhos desses que a gente ganha do pessoal aí das frentes neotestamentárias, aí ele chegava com o evangelho e tum, 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 tum. E eu ficava assim admirado com a mira dele, ele não errava um. Né? Aonde que a Gláucia está? Lá do outro lado do salão, ele e o evangelho passava e caía. Eu falei assim, cada vez que o evangelho batia na cadeira, meu coração tremia. Eu falei assim, Jesus, e a gente lá, né? Aquela coisa toda, com todo carinho. E vibracionalmente, sem misticismo nenhum, eu não estava sentindo que aquilo estava bom. Até que um dia nós tivemos a percepção de uma entidade, de um sacerdote, que estava muito vinculado às questões materiais ainda, porque o ato de julgar o evangelho não era desrespeitoso para quem lançava o evangelho, que estava fazendo com a maior das boas intenções. Mas quem estava vendo a cena, para ele, era um fator que incomodava profundamente. E na realidade eu fui percebendo que o incômodo que eu sentia é porque eu estava na frequência daquela entidade, que estava extremamente revoltada, porque na concepção dele nós estávamos, inclusive, por ser espírita, já desafiando a religião dele, e além de tudo, sendo desrespeitosos com o livro sagrado. Agora que vem a pior parte. Como que eu ia chegar para o indivíduo para falar isso? Ele que estava fazendo a tarefa com tanto carinho, custei arrumar um para pôr o evangelho lá. Porque tarefa espírita é assim, viu, gente? Eu vou falar para o pessoal que está à distância, porque é bom demais fazer a tarefa, mas assim, os trabalhadores são poucos. Aí os poucos que tem, se a gente não tiver muito cuidado, né, é um desafio danado. Eu falei assim, Jesus, esse caso é com o Senhor. Eu fiz uma prece e já fui direto no chefe. Senhor, como é que eu faço? Isso é uma brincadeira que a gente faz, né? E fui pedindo à espiritualidade que pudesse criar uma situação que eu pudesse falar com ele. Aí, passou mais ou menos um ano e eu vendo a cena todas as terças-feiras. E a circunstância não aparecia. Até que um dia, ele chegou, pegou o evangelho e quando ele foi lançar, ele viu que uma cadeira estava suja. Aí ele falou assim, pô, não limparam o centro hoje. Aí ele teve uma intuição de ir lá dentro pegar um balde
pegar um balde com um pano, água, e foi limpar as cadeiras do centro. Eu estou assim, Jesus, onde que vai dar? O que o Senhor está reservando para nós? E ele foi, com todo carinho, limpou as cadeiras, etc. Então, como as cadeiras estavam assim, um tanto quanto úmidas, ele pegou o evangelho, e as cadeiras antigas, tinha aquelas cadeiras antigas de madeira, tinham os braços. Então, aí ele foi colocando os evangelhos em cima dos braços que intercalavam a cadeira da outra. Quando ele distribuiu os evangelhos, ele falou para mim assim, Casalberto, fica até mais bonitinho assim, não fica? Eu falei assim, Senhor Jesus, louvado seja. E a partir daí, toda semana ele passou a colocar os evangelhos um por um, porque não tinha jeito de arremessar, porque aí ele ia ser, né? Um ser das estrelas para acertar aquele lugarzinho só. Estou brincando com vocês. Passou o tempo. Uns 4 anos depois, ele é um grande amigo meu, trabalhador dessa casa. Eu estava sentado com ele um dia, assim, um papo muito informal. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu sou tão amigo seu, que qualquer coisa que você falar para mim, tá, você pode ficar tranquilo, não tenha essa de medir, pode falar. Porque aí é questão de amigos, né? Aí era uma troca de gentileza. Então eu falei assim, não, que é isso, nunca tive nada assim que eu, né? Aí eu falei assim, mas agora eu estou mentindo. Eu falei assim, não pode mentir com Jesus, não. Eu falei assim, olha, não, no fundo eu tenho uma coisa que eu não tive coragem de te contar. Aí contei o caso para ele. Mas nós terminamos dando belas gargalhadas e ele disse assim, e você, além de tudo, ainda pôs uma pulga atrás da orelha, porque eu estou com um negócio para falar com a minha mulher e eu falei que eu ia falar hoje. Eu falei assim, louvado seja Deus. Então, por favor, coloca o livrinho antes para você falar com a sua mulher, porque tudo tem a hora certa. Tudo tem um momento muito especial. Aí vem aquela pergunta, né, que qualquer um aqui, todos nós podemos fazer. Mas na teoria é fácil. Eu sei que na teoria é fácil, mas nós podemos dizer com muita tranquilidade que é exercitando que a gente vai aprender. Por isso não podemos jamais, meus amigos, jamais, não podemos jamais esquecer a oração. Só um pouquinho, Efigênia. Quando você estiver em dúvida, porque tem coisas que a gente vai fazer mesmo. O aprendizado é assim. Não é, Marcos? Tem hora que você é pego de surpresa, muitas vezes você precipita. Mas quando você tiver um assunto mais delicado, faz uma prece. Costuma a circunstância aparecer na hora. Favorece para que você venha dizer, assim, calma, Senhor, será que chegou o momento? Eu costumo, hoje aqui o assunto está aqui uma beleza, vocês viram que eu nem li a segunda parte da resposta. Né? Mas é porque eu estou sentindo que as coisas estão caminhando para que a doutrina espírita seja prática para nós, porque não adianta teorizar demais. Mas tem momentos na nossa intimidade que, da casa espírita, muitas vezes no atendimento fraterno, a gente escuta tantos dramas, porque o atendimento fraterno do centro espírita é só para a gente ouvir, tá? Espíritas. Porque o atendimento fraterno é confessionário. E nem lugar para dar receita de bolo. Atendimento fraterno é para a gente ouvir como amigo. E poder até dizer doutrinariamente. E eu falo muito para a equipe que faz atendimento na casa. Não insista. Não leve nada pronto. Posso até dizer, será que você frequentar a reunião não ia te fazer um bem? Poxa, quem sabe se você ler, quem sabe, não é leia não. Quem sabe se você ler o Evangelho pode te ajudar, um livro tal. Quem sabe se você tomar um passe. Agora, você não vai atrás de ninguém para falar o que ele tem que fazer. Porque, diga-se de passagem, Jesus diz assim, dê a quem te pede. Então, a necessidade tem que partir de lá. Mas, muitas vezes, o indivíduo fala assim, mas
Eu preciso resolver isso. E muitas vezes é para tratar determinados assuntos delicados. A gente costuma dizer, pela experiência e pela orientação que a gente recebe das obras da codificação, ser prudente. Agora, espera o momento para que você trabalhe nas vibrações do carinho, da fraternidade. Então, se tem um assunto para tratar, sai de casa. Não vai conversar lá dentro de quatro paredes, não. Vai para o parque, vai jantar, vai para outro ambiente, vai abrir os horizontes, respirar outros ares. Quem sabe ali abre uma possibilidade do assunto fluir. Porque senão é tratado na rotina, no dia a dia, com aridez, com rispidez, com intolerância. Aí o evangelho fica à margem. E aí a tendência, por consequência, de não dar em bons frutos, é muito maior do que dar bons resultados. Faça prece, mas trabalha no diapasão da amizade. Granjeai amigos. Essa é a senha de Jesus. Granjeai amigos. Paulo de Tarso ressalta isso. Mesmo com a riqueza das iniquidades, eu tenho para mim que a amizade está muito acima da própria verdade. O que vale muitas vezes é você manter as linhas do respeito, não invadir o espaço do outro. E eu vou dizer uma coisa aqui, espero que vocês trabalhem isso com muito cuidado, com muito carinho. Mas tem determinadas questões que, por exemplo, a dois, casal, o marido tem maturidade naquele assunto, a esposa não tem. Então, se ela não tem maturidade, guarda isso. Vai trabalhar isso depois. Vice-versa, versa-vice, não é assim que conta? Porque cada um aqui é uma individualidade. E isso não é desrespeitar, isso não é mentir. Isso é adiar processos, adiar resoluções, para que elas aconteçam num momento de mais maturidade do próprio casal. E quando eu falo casal, não é só marido e mulher, ou casal como configura a sociedade da atualidade. Eu não entro nesse mérito. Mas o casamento é de namorados. O casamento é de noivos. O casamento é de amigos. Não é, dona Nilza? Eu sou casado com a dona Nilza aqui, né, dona Nilza? Toda quarta e sexta nós estamos aqui casadinhos, estudando evangelho junto. Sou casado com a Dora. Minha esposa está lá dentro da evangelização, não está? Nós somos casados com a vida. Eu sou casado com meu irmão. Eu tenho que aprender a casar novamente com o meu adversário. Porque se ele é meu adversário, meu inimigo, é porque houve o quê? Ruptura. Porque aonde tem ódio, aonde tem indiferença, ontem teve vinculação. O Fausto, lá de Curitiba, o tempo está acabando. Fausto, obrigado, meu amigo. Que bom. Você tem sumido, hein? Tem te procurado para te mandar os arquivos de terça-feira. Mas vamos lá. Se estamos adquirindo conhecimento e esse conteúdo não nos transforma, quer dizer, só está na periferia do nosso ser. Como podemos achar que ao desencarnar temos direitos de ir a outros mundos? Ele está dizendo o seguinte, e é uma reflexão importante. O conhecimento não garante sustentação. O conhecimento, a informação, não liberta no seu sentido apenas informativo. Conhecimento só liberta a partir do momento que ele se torna verdade pela sua operação com ele. Conhecereis a verdade vos libertará. Você lê um livro, Tatiana. Você lê um livro. Esse livro, ele vai te trazer, não tenha dúvida, um manancial de informações. É rico. Livros benditos. Embora todos sejam. Depende de quem lê. Porque eu costumava brincar com o Honório Abreu, que o Honório lia uma historinha de tio Patias e ali ele tirava conteúdo moral. Porque o foco dele era a ética, a busca da espiritualização. Então você pode ler um livro de baixo escalão e ver ali luz. Porque a treva está dentro da gente. Embora tenha muita porcaria por aí que você não vai indicar. Mas se bateu na sua porta, reflita.
Então, o conteúdo que você recebe de fora, como um estudo como esse, ele é um conteúdo que está sendo oferecido pela espiritualidade. Você aqui pode tirar algumas conclusões, mas uma reunião como essa não promove evolução. A evolução vai se consolidar a partir do momento que você pega o conteúdo que está veiculado aqui e coloca em prática. E repete, 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 repete. Aí você vai adquirir tranquilidade. Porque para ir de um mundo para o outro, conforme o próprio texto, que nós vamos voltar a ele semana que vem, melhor dizendo, daqui a 2 semanas, nós vamos explicar por quê. Só vai nos garantir essa liberdade no mundo espiritual quando nós conquistarmos estes valores no diapasão da vida terrena. Não pensemos em liberdade, em felicidade plena no mundo espiritual, se nós estamos ainda vinculados às questões que nos aprisionam e que nós já sabemos disso. Deu, dona Nilza? O que você só queria perguntar? Esse mesmo? Fala, Efigênia, passa para a Efigênia para mim. A última pergunta. Está até com ela, vai lá. O Carlos Alberto, é sobre aquela questão que você estava contando do rapaz que lançava os evangelhos. Você falou que tinha uma entidade que te incomodava. Isso é muito comum acontecer com a gente. Aí é fácil a gente ter paciência e procurar o melhor momento. Mas como é que você fez com a entidade que você esperou 1 ano, aconteceu 1 ano depois, né? Como é que a gente faz? A Efigênia de vez em quando manifesta uma entidade inteligentíssima para perguntar. Ela é professora, ela é didática. Efigênia, tem muitos religiosos que ficam preocupados com a entidade. Não é o nosso caso. O companheiro me procurou há pouco tempo. Nós estamos acompanhando o caso dele há alguns anos. E sabemos das dificuldades espirituais que se abriram desde o primeiro encontro. E ele nos procurou absurdado, porque o caso tomou um rumo complicado. E no desespero ele procurou um médium. Uma determinada região aqui da América do Sul. Não vou dar o endereço porque o médium cobra caro. Ele chegou desesperado para mim e disse assim: e ele me disse que os espíritos estão me perseguindo e querem me levar ao suicídio. Eu estou desesperado. Tem lógica o que ele me disse? Eu disse para ele: você é atendido conosco há quanto tempo? Há algum momento nós falamos isso para você? Não. O tempo todo nós te apresentamos livros terapêuticos, convidamos você para desenvolver sua autoestima, a sua fé, a sua esperança, a confiança em dias melhores. Porque, meu amigo, todos nós estamos envolvidos por espíritos das mais variadas condições. Todos nós. Não tem ninguém na Terra que possa dizer com tranquilidade que ele não tem um adversário no mundo espiritual. O Rei dos Reis, quem tem a maior autoridade em nível moral, espiritual, Jesus, a sua vida na Terra, na sua única passagem aqui, foi farta de perseguidores que conseguiram levar ele para o madeireiro infame. Então todos nós temos adversários. Agora, uma casa espírita bem orientada, ou que está em busca de uma boa orientação como a nossa, nós estamos tentando focar a luz. Porque a vida por si só já é difícil. Se nós ficarmos prestando atenção nos contextos místicos do processo, nós vamos parar a evolução. Não é esse o objetivo.
Na casa espírita, nós atendemos encarnados e desencarnados. O foco é o mesmo, Efigênia. Então, se tem uma entidade espiritual junto conosco, próxima, que está irritada com o nosso comportamento, e você traz para si a irritabilidade, são dois no mesmo diapasão. É um cego, simbolicamente, guiando um outro cego. Então, quando nós promovemos o bem na nossa intimidade, começamos a focar a luz e começamos a melhorar o padrão espiritual, você não tenha dúvida de que aqueles que estão vinculados conosco vão receber, porque já estão vinculados. É uma mãe que tem um hóspede no seu ventre, que é o espírito reencarnante, que todas as vibrações, todas as sintonias positivas que ela conseguir estabelecer, ela vai oferecer para aquele coraçãozinho que está ali pulsando, expectante de sustentação. Porque muitos daqueles que nos perseguem, que nos caluniam, como nós caluniamos e perseguimos outros, mas esses que estão focados na treva, só há uma saída, uma terapêutica, a do amor. Portanto, minha irmã, existem espíritos que estão caminhando conosco, nem sempre felizes com o nosso progresso, que só serão convencidos a mudar o padrão quando perceberem mudanças na nossa intimidade. Alguns deles, porque muitos outros são sensibilizados, são orientados e são despertados pelo amor que vibra no universo, o amor que dimana de Deus, que se expressa através daqueles espíritos que nos tutelam, como os mentores espirituais de uma casa espírita, como os mentores espirituais que nos acompanham, porque o objetivo é que todos os espíritos reencontrem o caminho da paz. Foi promessa de Jesus e com ela nós encerraremos a nossa atividade. Nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Todas serão reunidas no mesmo aprisco, sob a égide de um só pastor, que é o pastor do amor, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa então nos abençoar, envolver os nossos familiares, os companheiros que se encontram à distância, nos acompanhando ao vivo, aqueles outros que vão assistir esse estudo em outros momentos. O nosso trabalho aqui objetiva apenas trocas de experiência, sem favorecer intelectualidade ou algumas posturas teológicas, místicas, porque uma reunião cristã, ela não pode abrir mão jamais da simplicidade dos tempos da Galileia. Que Deus nos abençoe e a gente abraça também os nossos irmãos de Juiz de Fora, a Casa Espírita especificamente, augurando bons ventos, tranquilidade na estrada, que amanhã estaremos lá contando histórias do cristianismo nascente. Que Deus então nos abençoe e eu peço desculpas, mas na próxima semana não teremos a atividade das sextas-feiras, porque semana que vem, quinta-feira, é feriado e a gente vai aproveitar para fazer algumas atividades fora da cidade. Então, fica aqui o convite para a gente retornar daqui a 15 dias com a questão 233. Muito obrigado a todos. Boa noite.